Boa tarde, como estão? Estamos aqui agora com mais uma live sobre o DocNix. A Soraya já está aqui com a gente também. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom, então acho que a gente pode iniciar, né? Já temos uma interação bacana aqui, acho que temos uma margem de tempo legal para as pessoas conseguirem se conectar. Então, iniciando aqui, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito atual em relação à gestão de riscos nesse cenário atual, né? Queria dar boas-vindas a vocês. Eu sou Diogo Sena, sou gerente de relacionamento do DocNix. Atuo há especificamente 15 anos na área da qualidade, na área de gestão e controle da qualidade, e especificamente aí uns 10 anos na área comercial, ainda relacionada, né, à metodologia e à área de gestão da qualidade. Junto com a gente aqui hoje, vai estar a Soraya. Eu vou falar brevemente aqui já em seguida do currículo da Soraya, que vou até separar um momento específico para isso, porque qualificações não as faltam, né? Então a gente vai conversar sobre gestão de riscos, que também é uma das soluções que fazem parte da suíte DocNix, né? E a gente vai trazer alguns conceitos, alguns cenários, insights relevantes para como é que a gente pode apoiá-los nesse momento, para tomada de decisão, para análise de cenários, né? Para que a gente possa fazer um paralelo entre o que ocorre hoje, entre como é que essas soluções eletrônicas hoje podem trazer esse momento de gestão para nós também. Então, bacana. Soraya, como eu disse, né, ela tem um currículo aí sem precedentes, né? Ela é mestre em engenharia da produção pela PUC de Goiás, MBA em gestão empresarial, FGV, engenheira química pela RFJ, Black Belt, Lead Assessor com sistemas integrados de gestão. Então, assim, só de qualificação a gente já está subindo a régua, né? Ela está 24 anos no mercado, atua como executiva em empresas nacionais, multinacionais, pequenos, médios e grande porte. Ela tem uma experiência gigante na área da qualidade, né, meio ambiente, projetos, pesquisas, desenvolvimento, enfim, tudo que traz excelência operacional para a gente, envolvendo saúde, segurança, gestão da qualidade na veia, né? Atualmente ela é diretora executiva da Chic Consultoria e Treinamentos, e vai falar aqui um pouquinho para a gente sobre isso, além de que também é professora da Educom da FGV. Então, a gente vai ter aqui hoje uma live muito bem embasada em conhecimentos técnicos e práticos também, né, uma metodologia que ela vai trazer para a gente, e acredito que vai fazer grande relevância para o nosso tema, para o nosso momento. Legal. Bom, antes da gente iniciar, obviamente, aí com o nosso conteúdo, eu queria trazer uma frase que é muito bem conhecida, talvez aí por alguns, que é do Peter Drucker, né, onde ele tem um conceito muito claro ali para o que é risco, né? Então, existem dois tipos vou até ler aqui, tomar liberdade, tá? Existem dois tipos de riscos, aqueles que não podemos nos dar ao luxo de correr e aqueles que não podemos nos dar ao luxo de correr. Ou seja, eu tenho riscos no meu processo em que eu tenho que aceitá-lo, né? Mas aceitar um risco é algo ruim para o meu processo, o que eu devo fazer com isso? Então, eu começo agora, passando a bola para a Soraya, com essa pergunta, né? Existem esses riscos que são do meu processo, eu não tenho como fugir deles, e outros que eu tenho que aceitar, mesmo não sendo literalmente do meu negócio, mas eu tenho que trazer ele para o meu processo, para que eu possa conceituar e que eu possa entender onde o cenário que eu estou inserido. Então, Soraya, eu queria começar com essa pergunta. Risco é só coisa ruim para o nosso sistema de gestão, para a empresa, para as organizações de forma geral? Não, mas primeiramente eu quero agradecer o convite, muito obrigada. Agradecer também pela apresentação. Depois eu te dou aqueles R$10 que eu prometi, tá? Por você dar esse upgrade no meu dar esse upgrade no meu currículo, beleza, obrigada. Mas, sem brincadeira, eu costumo dizer que o que eu, como executiva, nesses anos todos, né, trabalhando dentro dessas áreas, mais fiz na minha vida foi trabalhar face a face com o risco, né, gerir o risco o tempo todo e solucionar problemas, né? Então, esse binômio aí é o que vem me acompanhando em relação a todas as áreas, todo o tipo de desafio que eu tenho pela frente dentro dessa carreira dentro de empresas nacionais e multinacionais, principalmente as multinacionais, onde os riscos, né, são corporativos e são riscos mundiais. A gente precisa muito planejar e muito estar dentro desse contexto de saber que o risco existe, saber que a gente vive com eles, porque o risco é uma incerteza e dentro dos processos tudo tem incerteza,
e que alguns momentos a gente vai ter que assumir o risco e gerenciar esse risco sem tomar ação, e outras vezes a gente tem uma série de ações que a gente pode fazer para mitigar e até para eliminar o risco, tá? Então, sim, o risco pode ser uma coisa boa, porque o risco é um efeito, né, a consequência dessa incerteza que um processo tem, que uma meta tem, né, da gente alcançar. E aí, quais são os fatores que são fatores fontes desse risco? Tá? As fontes de risco são as oportunidades, as ameaças, os perigos. E a oportunidade não é uma coisa ruim. Você concorda comigo? Claro, com certeza. A oportunidade, seja ela de negócio, seja ela de evolução, é uma porta aberta, porque ali a gente tem um cenário desconhecido, né? Exatamente. Então, a oportunidade está muito mais, e ameaça e perigo está muito mais relacionada à causa disso existir, né? E o risco está associado ao efeito, caso isso ocorra, caso um fato ocorra, o efeito que isso vai trazer para a gente, tá? Então, gerenciar risco é justamente eliminar ou diminuir essas incertezas que podem virar problema, e caso, né, o problema ocorra, mesmo assim, a gente tenha um plano firme, né, um plano sólido, para poder eliminar, mitigar ou minimizar esse problema que aconteceu mesmo, a gente tendo todo um planejamento de riscos, é impossível eliminar 100% deles, tem riscos que são inerentes e que a gente não consegue eliminar. Esse jogo, né, essa forma de fazer esse levantamento, de entender quais são os riscos, entender quais são as causas, né, e da onde vem isso, é que é o grande barato das organizações, é o que faz as organizações terem sucesso ou não, de acordo com a profundidade e com o esforço que elas colocam nesse gerenciamento. Então, sim, o risco pode ser uma oportunidade e ele pode ser gerenciado e deve ser gerenciado da mesma forma do que as ameaças e os perigos. Bacana. E aí a gente fala de um cenário de risco em que ele permeia aí muitas vezes toda a organização, né? Desde processos estratégicos até táticos e operacionais. E aí acho que a grande sacada, né? Onde é que esse como é que eu vou tratar, como é que eu vou acompanhar, que tipo de forma eu vou fazer isso. E aí acredito eu, assim, até queria jogar essa batata agora, né? De fazer a passada para você com essa visão. Dentro de permear esses riscos em camadas, né, eu entender essa estruturação dentro da hierarquização da empresa, quais benefícios que eu vou ter em prevê-los, né, porque a gente falou em ver o risco e saber o que eu vou fazer com ele, mas como é que eu posso usar também esse mapa, essa matriz, esse mapeamento, para prever riscos para o meu processo também, dentro dessas estruturas, dessas camadas? Isso é muito interessante, porque dentro de controles de processos, né, o mais importante de você controlar é você entender a previsibilidade desse processo, né? Quanto mais e melhor controlado o seu processo mais previsível. E se é previsível que um problema aconteça e eu já tenho uma ação já na manga para poder resolver, né? Então, uma das vantagens é a previsibilidade desse processo, né? Não é assim, puxa vida, aconteceu um problema, eu tenho uma reclamação de um consumidor, por exemplo, um problema grave, um problema de segurança alimentar, por exemplo, que eu já vivi muitos problemas, já trabalhei muito em indústria de alimentos, e você não sabe nem por onde começar, porque você não sabe o que originou aquilo, qual foi a causa e muito menos qual é a ação que você tem que tomar. Então, para as grandes organizações, para você ter uma ideia, eu já trabalhei com avaliação de riscos em várias dessas camadas. Eu já trabalhei com um plano de continuidade de negócios, com Business Continuity Plan. E você precisa, para isso, fazer previsibilidade das coisas mais remotas possíveis. Você imagina que eu era a pessoa responsável no Brasil de implementar esse processo, que era um processo global, de uma multinacional, e eu tinha o global da multinacional me falando que eu precisava de uma profundidade. Quando fazia a reunião com o staff, né, com a alta direção, eles riam da minha cara. Você não pode pedir para a gente prever se um avião cair no meio da fábrica, por exemplo, né?
Mas para um plano de continuidade do negócio, a gente precisa ir fundo, né, nas possibilidades e no levantamento desses possíveis riscos. Então, é muito importante que essa alta direção ela caia nessa viagem, né, de pensar, se cair um avião aqui na fábrica, como que eu vou produzir? Então, eu tenho que ter já plano A, B e C de possíveis fábricas e já um contrato de gaveta para amanhã eu já começar a produzir. Eu tenho que ter um bloco de notas para que, se meu sistema deixar de existir, eu possa tirar uma nota, um pedido na mão, entendeu? Ou seja, Então, né, por mais forte que o risco possa ser, e se acontecer, né, para que ele não seja uma surpresa para você, não é? Uhum. E aí entram, né? E para cada complexidade entram as ferramentas, a gente vai falar disso, mas eu acredito que desde a alta direção e desdobrando toda a estratégia e permeando todas as áreas da empresa dentro dessa avaliação, você consegue fazer uma avaliação com mais profundidade e consegue obter essa previsibilidade de possíveis problemas que possam acontecer. E essa é uma das vantagens, para mim, a essencial, a primordial, para você ter uma tomada de decisão ágil e rápida. Bacana. E aí, quando a gente falou aqui, então, do risco, né, na organização, em vários níveis, em riscos que a gente nem conta hoje, né, aquela possibilidade remota, né, mas a gente também tem que entender que esse é um processo que ele exige um acompanhamento, ele existe um dono do processo, né, até não só esse, como todos os processos, para que a gente possa conduzi-lo e ter a propriedade de implementação, de acompanhamento, de gestão, a gente precisa ter o dono, a gente precisa ter o responsável pelo processo. E na sua visão, dentro dessas linhas, dessa linha que a gente vem levando até aqui, quem é o dono do risco, né, do processo de gestão de riscos dentro de uma empresa, dentro da organização de forma geral? Ele tem um papel único? Ele se permeia entre as áreas? Eu preciso ter um comitê para isso? Como é que você enxerga isso nas organizações hoje, pelo momento que nós estamos, inclusive? Bom, dependendo do tamanho da organização, pode ter uma área específica para isso. Eu já assumi uma função numa empresa que não era nem multinacional, mas uma função de gerente de processos e riscos. E eu fazia esse papel de gerenciar esses riscos. Pode ser a pessoa de excelência ocupacional, de excelência operacional, a pessoa de qualidade, a pessoa técnica, né, que para ser o capitão disso, mas a gente precisa de uma equipe multifuncional, obviamente. Então, os comitês, nesse caso, são muito bem-vindos e são, na minha opinião, o melhor formato. Ter realmente um capitão, um dono, um gerente de projetos, por exemplo, né, que cuide disso, né, dentro da área de projetos, com certeza o gerente de projetos, e que cuide disso, mas que tenha um comitê, porque dentro de uma área de riscos, ou, por exemplo, de um gerenciamento de crise, né, e precisa muito de avaliação de riscos, dentro de um gerenciamento de segurança alimentar, dentro de um gerenciamento de lançamento de novos produtos, você precisa muito, né? E isso eu vivi na pele nas empresas que eu trabalhei, que você vai gerenciar um lançamento de um produto, se você não faz uma boa matriz de riscos, esse produto pode estar fadado ao insucesso. E se você não tem essa pessoa que junte todas essas peças e junte todas as áreas e junte esse comitê, é muito difícil conseguir também fazer esse sucesso. Então, nessa jornada aí, eu já trabalhei tanto lançando produto, tanto fazendo gerenciamento de crise, plano de continuidade de negócios, dia a dia de processo, né? Porque para mim dia a dia de processo é onde deve ter o gerenciamento de riscos, né? Para você eliminar todos os problemas do dia a dia e entregar para todas as áreas, né? O como fazer, né? E isso tem que ser um documento vivo, né? O gerenciamento de riscos tem que ser um documento vivo. Então qualquer intempérie, qualquer coisa que aconteça, você tem que alimentar esse documento para fazer uma revisão do seu risco, né? Fazendo um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, por exemplo. Todas as empresas que já tinham gerenciamento de riscos precisaram, no dia seguinte, sentar e fazer a reavaliação do gerenciamento de riscos deles. Aquele plano que eu contei lá do início, né, da minha carreira de Business Continuous Plan, que eu tive que fazer essa junção entre o que o Global queria e o que a Unidade do Brasil entendia sobre isso.
nós colocamos vários riscos possíveis e imagináveis. Eu não estou lembrando agora se a gente colocou um risco de uma pandemia, por exemplo. Mas... Exatamente, mas de moto, mas que acontece, aconteceu, é fato, né? Exatamente, né? Então eu faço o paralelo lá do avião caindo na fábrica, né? Ainda mais que era uma fábrica na Serra Gaúcha, assim, tudo descampado, ele caiu exatamente em cima da fábrica. E a pandemia, porque são coisas que dentro desses planos de continuidade do negócio podiam estar elencados e associados. E quem tinha isso, né, bem feito, quem tinha assim, possíveis doenças coletivas, pandemias, epidemias, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, né? Então, quem já tinha isso pelo menos alinhavado, conseguiu entender um pouco melhor o daqui para frente. Quem tinha um processo de home office já implementado, conseguiu não sofrer tanto impacto. Então, é nesse conceito que eu falo, né, não, eu sei que os riscos podem ser absurdos e eles vão ter uma pontuação em relação à prioridade um pouco menor, mas fazendo paralelo para o que a gente está vivendo agora, é um exemplo, né, que a gente pode ter um controle de riscos mais aprofundado, mais improvável, mas que permita a gente uma ação um pouco mais rápida do que a concorrência e do que os demais. Ou seja, mapear os riscos e controlá-los nesse sentido deixa a gente com um passo na frente também, né? Muito, muito, né? A possibilidade de você reverter uma situação para alguns segmentos, eu acredito, né? Eu acredito que para a maioria dos segmentos, né, quem consegue reverter essa situação com mais rapidez, ela sai na frente. Obviamente que a gente tem aí uma disseminação de informação muito grande que faz com que os outros consigam obter esse conhecimento rapidamente e revertam também. Mas quem sai na frente lucra mais. Sempre foi assim, né? E eu acredito que com as tecnologias atuais continua sendo assim também. Exato. Bom, a gente vai falar também, como você já fez esse gancho, um pouquinho das ferramentas de gestão, né, do risco, desses riscos. Mas todas essas ferramentas, elas giram em torno de alguns conceitos, né? Então, eu queria, antes da gente entrar propriamente para falar sobre essas ferramentas, até fazendo um gancho aqui com um questionamento que a própria Margarida, que está nos assistindo aqui, nos fez em relação à ferramenta, e a gente já entra nela daqui a pouquinho, Margarida. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho se existe esse conceito básico, esse conceito base por trás das ferramentas, porque todas elas vão ter fato, vão ter agente, vão ter ações, monitoramento e tal, mas, enfim, que tipo de base a gente tem por trás dessas ferramentas? Bom, eu acredito que existem muitos problemas de nomenclatura, tá, em relação a isso, e que fazem as pessoas usar as ferramentas de maneira inadequada ou escolher as ferramentas de maneira inadequada, né? Eu até já dei algumas pistas no início, mas a gente precisa entender que o risco é a consequência de um evento que aconteceu por causa da incerteza. E que a gente precisa, nessas ferramentas, achar qual é a causa para poder tratar e eliminar a possibilidade do risco se efetivar. Tá? Então, acho que a base do conhecimento do ODS é você saber que você precisa utilizar e elencar ferramentas que você seja capaz de chegar no que você considera que seja o modo de falha, que vai proporcionar o efeito que é o risco, e que vai fazer você chegar na causa raiz. Tá? Então, o conceito básico é você juntar o que é a consequência com a probabilidade de acontecer. E aí sim, fazer esse cruzamento entre a consequência, o efeito, né, que causou a consequência, a severidade disso, com a possibilidade de ocorrer o avião cair ou não na fábrica. E ainda trabalhar com o si, né? Que é um efeito aí. Exatamente, exatamente. E isso, né, aí várias dessas ferramentas, elas vão se apropriar disso, mas o conceito é esse, entender consequência e probabilidades. Legal. E aí, dessas ferramentas, né, a gente tem, inclusive, uma norma da família 31.000 que fala especificamente de ferramentas de gestão de riscos, né? Mas que são várias, cada uma pode ter aderência a um negócio, a um modelo de negócio, enfim. Então, eu queria falar para a gente também agora, fazendo esse gancho, né, com essa metodologia,
que tipo de ferramenta a gente pode usar para uma gestão de risco mais eficiente, se ela está ligada ao segmento, se está ligada ao modelo de negócio. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor, Soraya. Uhum. A gente acaba dividindo as ferramentas em qualitativas, né, que são mais subjetivas, e quantitativas, onde a gente entra mais com a estatística. Do que eu vejo nas empresas, de maneira geral, a gente aplica mais as qualitativas. Mesmo que elas gerem um número, né, que a gente se balize por esse número, a gente sempre decodifica uma avaliação subjetiva a uma análise numérica para a gente poder tomar uma ação e uma priorização. Mas a maioria delas que são usadas nas empresas são qualitativas, e que você consegue, através da priorização, fazer algumas análises estatísticas que seriam as ferramentas quantitativas. Tá? Essas ferramentas elas são mais complexas, elas precisam de um conhecimento mais aprofundado em estatística, que pode ser uma simulação de Monte Carlo, por exemplo, que é dentro da área das simulações, para você realmente se certificar que essa probabilidade de acontecer e essa severidade, elas realmente trazem um impacto financeiro, por exemplo, para a empresa. Então, você consegue fazer várias simulações, tem a PERT também, que também é uma ferramenta estatística, você consegue fazer um VPE, e isso tudo transformar em resultados numéricos ou resultados financeiros que vão fazer você priorizar e entender um pouco mais desse risco mais palpável e mais dentro ou do projeto em si, né? Isso é muito usado em projetos para saber se esse projeto é viável, ou dentro também da viabilidade técnico-econômica da empresa, tá? Agora, das qualitativas que a gente mais usa, a gente usa muito FEMEA, que é Módulo de Análise de Falha e Efeito, que dentro, né, de vários segmentos, várias atividades, ela vai se adequando muito bem a todos eles, todos os segmentos. Tá? A gente já conversou em outras oportunidades, o HACCP, que é a parte de pontos críticos de controle, né, análise de perigos e pontos críticos de controle, que serve muito para a área de alimentos, para a segurança alimentar, apesar que a área de alimentos também usa a FEMEA e complementa com a HACCP. Tem a parte de RASOPS, que é a parte de análise de perigos e operacionalidade, que você vê toda a parte de segurança e saúde ocupacional de uma empresa ou de um projeto. Então, essa daí é bem legal também, é bem parecida com o FEMEA, mas é voltado para a parte de segurança e saúde. Tem a PR também, que também é muito usado que é a análise preliminar de riscos, que é muito usado na parte de segurança e na parte de construção civil, né, de projetos em construção civil, que é bem bacana. Tem bastante ferramentas também que é dentro do box de ferramentas da qualidade, que são os 5 porquês, que você acaba chegando numa causa raiz a partir de um problema ou de um determinado risco. Você pode usar também o Why If, se acontecer isso, né, o que eu faço? Né, que é uma ferramenta bem rápida e pode ser numa reunião, onde um risco foi detectado numa reunião, você usa dentro dessa reunião, rapidamente, não quer usar uma ferramenta mais elaborada. Usa o Why If, usa os 5 porquês e sai de lá com uma análisezinha de causa de um risco que foi levantado numa reunião rapidinho. Então, tem várias, inúmeras aqui. Eu fiz uma listinha e eu até me choquei da quantidade de ferramentas que saiu, que eu já usei. Tem todas as ferramentas de matriz de risco do PMBOK também, da parte de gerenciamento de projetos. Tem o QRA, que eu usava bastante, que é uma ferramenta europeia, né? Eu usava porque uma das empresas que eu trabalhei tinha origem europeia dentro dessa parte de gestão de risco. Quer dizer, é uma gama infinita e você pode ou adaptar, ou juntar, ou mesclar essas ferramentas, ou de acordo com a sua necessidade e a complexidade da sua empresa ou do problema. Eu acho que essa é a sacada, né? É entender para o meu negócio, né? Às vezes até para o seu negócio você tem diversas ferramentas que podem ser aplicadas em momentos diferentes também, né? Então a grande sacada é conhecer um pouquinho dessas daí, ou até identificar aquela que pode juntar um pouquinho de cada uma, mas eu acho que... Exato.
é eu poder, dentro dessa visão até que você trouxe para a gente aqui, alguns conceitos que eu tenho comigo também, é a gente poder identificar, saber o que pode acontecer, né? Ou o que já está acontecendo, eu vou acompanhar isso. E o que eu vou fazer com isso, né? Pô, identifiquei, eu vou ficar olhando o meu risco, vou esperar acontecer, né? Sentar em cima dele, né? Exatamente. É ver a eu sempre... processo, né? E ver o que eu faço com essa Exatamente. Eu tenho, assim, umas máximas, sabe, Diogo? Eu tenho, assim, umas frases de efeito que eu sempre gosto de trazer para as minhas equipes, né? Então, uma delas, assim, não senta em cima da planilha, né? Isso não adianta, né? Não adianta, né? A gente não pode sentar em cima da planilha. E a gente também não pode ser escravo da ferramenta. Então, uma coisa que acontece muito, né? E a pessoa fica lá, aprende a utilizar uma ferramenta, então aí fica lá escravo, assim, o que eu tenho que colocar nesse box aqui? O que eu tenho que digitar aqui? Né? Não fica escravo da ferramenta. Se aquela coluna não te serve, não adianta, né? Você tem que, né? Ou você fez o treinamento e não entendeu, né? Ou realmente aquela parte não se aplica para você. Junta duas ferramentas, faz a sua própria, se tiver, né? Coerência, se fizer chegar num resultado que minimize ou elimine o risco, tá fantástico. Se você entender o conceito que é juntar 3 ferramentas, maravilha, né? Mas que você consiga demonstrar que você fez o levantamento, você fez uma priorização, você chegou num plano de ação que realmente eliminou o risco. Você consegue monitorar isso e, ao longo do tempo, você consegue ver que esses riscos praticamente inexistem. E por isso é importante da gente também poder ter uma ferramenta que é flexível para o nosso negócio, porque, como você mesmo disse, não adianta eu ter e não se aplica ao negócio também, né? Então, a utilização de uma ferramenta, ela é um conceito muito, muito, muito interessante, que o próprio DocNix traz para si também, né? Então, a gente tenta, ao máximo ali, eu acredito que, entender esses impactos, né? Quanto é que as empresas são incomuns, né? Como que as empresas são diferentes umas das outras. Não adianta eu vir com uma caixinha e falar, usa essa, porque não vai existir um modelo de risco para o seu negócio de mercado. Você pode E um diferencial que eu vi no DocNix é justamente isso. Você poder colocar a sua matriz de risco. Né? E muitas vezes a gente acaba tendo um software ou compra um aplicativo ou tem uma solução que você tem que se adaptar à solução e muitas vezes não faz sentido para o seu negócio. Então você usa, mas você acaba usando aquela planilhinha de controle paralelo, que é o que me deixa assim arrasada. Né? Você gasta, né, uma grana, compra um software bacana que não te atende em tudo, e aí a pessoa faz uma planilhinha paralela. Não, pelo amor de Deus, né? Quando ela pega essa planilhinha depois e ela copia para dentro da ferramenta ainda, né? Nossa Senhora! É desesperador. A civilização, acho, grande para nós aqui também. Não só para o mercado, mas para os nossos conceitos também. Aproveitando tudo que a gente falou em relação a ferramentas de riscos, como é que eu vou monitorar, qual que é a melhor ferramenta do meu negócio, pessoal que tá online aqui com a gente, no nosso blog, né, acessando o nosso site, vocês vão encontrar o endereço do nosso blog. Lá a gente tem uma matéria muito interessante que fala especificamente de qual é a ferramenta de riscos, né? Se você está usando a ferramenta correta, qual que é aquela ferramenta aplicada para o seu negócio, né? Ou melhor, né, qual a metodologia que eu posso me apropriar para o meu negócio. Então, a gente tem um material muito bacana lá também. Convido vocês a darem uma passada no nosso blog também, assim como outros materiais lá. Bom, aí, juntando tudo isso, Soraya, quando a gente fala de metodologias, de ferramentas, de aplicação dessas frentes, a gente ouve muito falar agora, pelo menos eu tenho escutado falar muito de um movimento, de uma metodologia especificamente. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre ela agora, né? Na verdade, os impactos disso também dentro do nosso cenário de riscos aqui, que é a metodologia 8D. Né? A metodologia ela é uma regra, né? Ela tem algumas regras, tem alguns passos, né? Como o próprio nome já fala, 8Ds. Então, a gente tem uma forma um pouco diferente, né? menos flexível, mas que segue uma metodologia que é muito interessante também. Então, hoje, pelo esse movimento de mercado, pela situação atual, né? Você encara que hoje o 8D é uma nova ferramenta que vem
pela evolução dessas outras ferramentas que vêm se apropriar desse processo? Olha, ela não é tão nova assim, né? Ela é uma metodologia chamada 8 disciplinas, né? 8D. E são 8 passos para você conseguir resolver problemas, né? E ela até dá uma certa flexibilidade, porque dentro lá do passo de análise de causas, você pode escolher uma ferramenta para análise de causas. Então, você tem uma gama, né, grande de ferramentas. Eu acredito, né, que para implementação é legal, né, porque te dá passos e não faz você sair, né, tanto assim e ousar tanto, mas te dá uma certa flexibilidade para poder colocar. O que eu acho interessante, é uma coisa também que eu falei desde o início, é a questão do comitê, né? Na 8 disciplinas tem uma equipe. Então, você precisa definir essa equipe e você precisa definir muito bem qual é o seu problema. Então, se é uma oportunidade, se é uma ameaça, se é um perigo, poder fazer uma definição desse problema, entender todos os dados, né? Então, te dá um passo a passo para você já sair com o problema bem delimitado, né? Porque para você chegar numa solução, se você não tiver o problema bem delimitado, você vai chegar lá no final e vai ver que você achou a causa totalmente fora do que realmente era, priorizou uma coisa que não deveria priorizar. Então, as 8 disciplinas vêm justamente para isso, para você conseguir formar equipe, definir o problema, fazer os estudos e as análises, depois fazer a análise de causa, a priorização, o plano de ação, a implementação e a comprovação da eficácia. E depois que você faz a comprovação da eficácia, tem mais um último passo, que é poder tornar isso estándar e depois poder fazer o treinamento e desenvolvimento das pessoas para essa nova metodologia ou esse novo procedimento desenvolvido nas 8 disciplinas. Então, esses 8 passos estão bem desenhados e fazem com que as equipes consigam estar analisando vários problemas e vários processos ao mesmo tempo. Bacana, e até trazendo outras ferramentas para apropriar do processo dela também, né? Sim, sim. Então, 8 disciplinas, na verdade, pode ser chamado de MASP, né, que é Método de Análise e Solução de Problemas, tem tudo a ver com PDCA, tem também tudo a ver com DMAIC, que são ferramentas que, se você coloca um do lado da outra, você vê que elas têm muitas similaridades e te dão um passo a passo bacana para solucionar problemas. Bacana. Bom, legal. Só um corte rapidamente para as pessoas que estão nos assistindo aqui agora. Então, sinta-se à vontade de fazer algumas perguntas aí. Queria usar até esse momento, Soraya, para trazer uma pergunta que ela é bem direcionada de um segmento, até pouco explanado por nós aqui, que é de serviços. Quem fez essa pergunta foi o Elton Leão. O Elton quer saber, eu vou ler aqui o que ele escreveu para a gente, quais ferramentas poderemos utilizar em um escritório de advocacia? Aí eu vou trazer o cenário de escritório de advocacia para um cenário de serviços, né? Como é que eu posso entender os serviços, que é algo que eu tenho mais pontos de incerteza, né? Porque a gente envolve uma qualidade despercebida ou percebida, né, pelo cliente. Quais são as ferramentas apropriadas para esse tipo de segmento de negócio? A gente pode fazer uma matriz, que é uma matriz que a gente fala de esforço-impacto, ou uma matriz GUT, que é gravidade, urgência e tendência, né, para poder pegar o problema e a cada possibilidade de causa desse problema desenvolver qual é a gravidade, qual é a urgência e qual é a tendência. Por exemplo, qual a gravidade desse problema, qual é a urgência, quer dizer, se eu não fizer nada, né, o que pode acontecer naquele momento, e qual é a tendência de dar muito errado no futuro se eu não fizer nada. Né? Então, é assim, aqueles, né, o pega para capar. Então, uma matriz que você pode ser menos complexa do que um FEMEA, por exemplo, que tem vários passos, mas uma matriz que você veja a ocorrência do problema e a severidade do problema e faça uma avaliação desses 2 parâmetros em conjunto, e uma priorização como GUT ou esforço-impacto. Né? Esforço-impacto é o que eu consigo fazer com o menor recurso possível que me dá o maior impacto na ação. Legal. Então, eu
eu acredito que essas ferramentas, a matriz de risco, fazendo ocorrência e severidade, esses dois parâmetros, daí você pode pontuar, a matriz esforço-impacto e a matriz GUT, de priorização, e ferramentas simples como o AIF, como 5 porquês, elas são bem fáceis de aplicar em serviços, e eu acho que elas são mais ágeis e mais rápidas para fazer com que os resultados aconteçam, né? E aí, depois que tudo isso, né, for levantado, os problemas, quais são as causas, o plano de ação, né? Então, não adianta plano de ação... ali, né? Exatamente. Um plano de ação de 5W, 2H, que é um plano de ação fácil, que você pergunta o quê, como, quando, onde, o responsável, o custo, deixa você bem salvaguardado em termos de ferramentas simples, mas com uma avaliação de risco efetiva. Perfeito. Né? Antes do plano de ação tem que ter análise de causa. E aí os 5 porquês, o AIF, um brainstorming, né? Um brainstorming simples, acaba que você consegue chegar nas causas e aí sim, para cada causa, as ações que você tem que fazer para eliminar essa causa. Legal. Você ia complementar com mais algo, Soraya? Acabei te cortando. Em relação ao plano de ação, que a gente precisa fazer o plano de ação, mas precisa controlar esse plano de ação também. Já vi muito plano de ação que ficou lindo, com prazo responsável, você pega daqui a 3 meses, a gente não sabe se foi feito, se não foi feito. Então, o monitoramento também é muito importante e saber se as ações foram eficazes. Então, isso é perfeito para aplicar em serviços. O plano de ação, ele sempre é um gargalo, né? E a gente pode falar isso não só para ocorrências ali provindas de uma matriz de riscos, né? De um mapeamento de riscos, mas o próprio processo de sistema de gestão, né? Seja de qualidade ambiental, a tratativa de ocorrência são itens de qualquer normativa, né? Então, é sempre uma sacada, né? Essa gestão, né? Porque... E a gestão eletrônica disso, né, é muito mais ágil para a tomada de decisão. Eu, como gestora, né, eu fui diretora de região, então eu fui diretora da América Latina. Tinha várias fábricas em países diferentes para gerenciar. Então, imagina se cada um, né, das fábricas, dos gerentes que estavam nas fábricas, me trouxesse uma informação numa plataforma diferente. Né, um indicador diferente do outro, como é que eu vou comparar? Né? Então, preciso ter indicadores que meçam da mesma forma, que estejam na mesma plataforma e que eu possa acessar e fazer as minhas estratificações, fazer as minhas comparações da maneira mais ágil possível. Então, por isso que, por exemplo, né, quando você demonstrou para mim o DocNix e eu conheci de outras oportunidades, é muito mais fácil. Né? Você conseguir navegar por tudo isso, conseguir que a pessoa que tem uma ação atrasada receba um e-mail, né, disso e seja cobrado, e que eu possa, né, dentro do avião, ter baixado um relatório e estar olhando aquilo que eu preciso saber. Né? Então, é isso que faz toda a diferença para a tomada de decisão. É aplicar todas as ferramentas, mas eu conseguir ter uma interligação para eu tomar a minha ação o mais rápido possível. Né? E se eu tiver que pegar de uma planilha, do outro de um pedaço de papel, aí para mim fica complicado gerenciar multi-sites e multi-países, por exemplo. Sim, e até mesmo, eu sempre uso essa expressão até com alguns clientes e parceiros, né? Que é você entender os gargalos do seu processo, né? Sair ali, olhar a floresta de cima, né? Enxergar realmente esses pontos que às vezes a gente entende que o risco, né, ocorre de formas diferentes, em áreas diferentes, e o mesmo risco. Então, como é que eu vou olhar isso lá de cima, enxergar pontualmente o que eu preciso agir, né, cirurgicamente, para que eu possa corrigir e controlá-lo também. É algo muito por um processo também, né? Exato. Bom, exato. Pessoal, tá vindo algumas perguntas aqui, a gente no final vai fazer um momento para passar por elas. Fique à vontade, se a gente não conseguir passar por todas essas perguntas aqui hoje, a gente vai respondê-las depois também, pela inscrição de vocês, a gente tem os contatos, então,
responderemos depois. Algumas já estão sendo passadas por aqui, mas fiquem à vontade de continuar assim, ok? A gente está chegando aqui já nos próximos 15 últimos minutos, mas tem uns pontos importantes ainda que eu queria falar com você, Soraya, que conceitua muito quando a gente fala em relação a qualificar esse risco, né? Como é que eu vou analisá-lo? Antes da gente entrar propriamente nas ferramentas, que aí é um mundo, né, quando a gente fala de ferramentas, porque ela permeia a metodologia praticamente da gestão, né, controle do risco, a gente precisa primeiro classificar ela, e você colocou isso em alguns pontos, quando a gente fala de análise qualitativa e análise quantitativa, né? Então, eu queria que você pudesse, e alguns desses itens geram muito conflito, né? Essa interpretação gera alguns conflitos para nós também, quando a gente tenta entender como eu vou analisar esse risco com essa frente, né? Então, eu queria que você pudesse conceituar para a gente alguns dados, informações, até com base no seu conhecimento mesmo, em relação a essa flexibilidade de gestão que o risco nos dá, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses conceitos de quantitativa e qualitativa também. Parafraseando, é um grande risco avaliar um risco, porque muitas vezes é muito subjetivo, né? A gente precisa de conhecimento, né? Precisa de intelecto, precisa de pessoas que tenham experiência. Então, quando a gente vai classificar, né, um risco, uma causa, a gente chama, né, de ocorrência, severidade e detecção, né, no caso do FEMEA, por exemplo, a gente precisa de pessoas, né, e a gente vai ter essa subjetividade na hora de classificar. Então, isso é um ponto crucial, na minha opinião, e é onde pode ocorrerem os erros, né? Eu falo que um FEMEA bem feito leva tempo, né? Leva esforço, né? Leva uma quantidade muito grande de pessoas, tá? Então, quando a gente vai conceituar, por exemplo, uma severidade, a gente precisa ter algumas premissas para poder classificar, né? Porque qual é a tendência disso acontecer? É que a gente classifique sempre pelo pior, né? Uma visão pessimista. Né? O risco de soltar um parafuso. Né? O risco de soltar um parafuso não, isso daí é uma severidade alta, né? Porque esse parafuso pode ir para o produto e tal. Então, tá, mas se eu tenho um detector de metais, esse risco diminui, essa severidade diminui. Então, algumas premissas que a gente precisa elencar. Então, eu sugiro que quando a gente tem lá para classificar severidades de 1 a 10, que a gente faça os ranges, né, os intervalos, olha, de 1 a 2 é se acontecer tal coisa, de 2 a 3, e vai fazendo bem segmentado mesmo, e treine todo mundo, mesmo que tenha conhecimento, porque a tendência é sempre você classificar um risco com a pior severidade, com a pior ocorrência possível, né, e quando você terminar a sua planilha de riscos, você vai ver que todos os seus riscos são priorizados no pior cenário possível. E como que você vai gerenciar tudo isso ao mesmo tempo? É o X como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer plano de ação para tudo isso ao mesmo tempo? Tá? Então, dentro dessa parte qualitativa, toma muito cuidado como não supervalorizar todas as severidades, como não supervalorizar todas as ocorrências. As ocorrências acontecem todos os dias, acontece todos os turnos, quando é um caso de fábrica, uma vez por mês, pode ser que aconteça, nunca aconteceu, então você classifica a ocorrência de uma maneira muito mais flexível, né? Para poder realmente verificar aquilo que realmente impacta no seu processo. Tá? Até porque se tudo é crítico, né? Como é que se tudo é crítico, você não gerencia nada, né? Então, você está sentado em cima de uma bomba relógio, né? Se tudo é crítico. Se tudo tem a pior severidade, se tudo tem a pior ocorrência, né? E entender quais são as maneiras de detecção, né? Detecção também é uma forma de você saber se isso até realmente é severo ou não, né? Acaba que uma classificação ajuda na outra. Você imagina que você tem um problema que você não consegue detectar.
né? Olha a complexidade disso. Se tem um problema que você não consegue detectar, você precisa realmente rever e fazer um plano de ação preventiva muito forte aí. Exato. Então, detecção, severidade e ocorrência é muito importante e bota a perder toda a sua ferramenta. Legal. E até um dos pontos que eu queria conversar contigo, você falou muito bem agora em relação até a efetividade de uma ação, né? A prever de forma correta. E como é que a gente pode garantir um plano de ação bem construído? Existem algumas outras ferramentas que podem nos trazer isso. 5W2H é a melhor para isso também. Então, como é que a gente pode garantir a efetividade dessas ações, tanto corretiva ou preventiva, enfim? Olha, auditoria. Auditoria é a melhor forma de garantir que isso tudo funcione. A gente, na última empresa que eu trabalhei, a gente tinha um checklist do FEMEA. Então, a gente avaliava o FEMEA, a construção do FEMEA, se estava detectado a causa e o efeito, porque as pessoas invertem quando faz. E aí acaba fazendo ação para o efeito e não para a causa. Se todos os pontos do processo estão levantados ali e foram analisados, então, se você pega um processo e está com preguiça, né, de delimitar e poder abrir o processo em subprocessos, em tarefas, em atividades, e não estuda passo a passo, se você faz um FEMEA muito genérico, a primeira coisa que você vai olhar é fazer uma auditoria nas suas não conformidades, fazer uma auditoria nas suas reclamações de saque, fazer uma auditoria nas devoluções dos produtos para né, dos caminhões cheios sendo devolvidos de volta para a fábrica, né, no caso de fábrica, né, mas um reclame aqui, né, para comprar produto, eu só vou no reclame aqui e vejo o que estão falando, né, então, uma lista de reclame aqui dos serviços, né, até do próprio escritório de advocacia, ou então do escritório de contabilidade, você vai no Reclame Aqui e está cheio de gente falando que foi ludibriado, que foi isso, que foi aquilo. Então, você pega isso e vai lá no seu plano de risco e vê se aquilo que eles estão reclamando ali está contemplado no seu risco e se tem plano de ação para isso. Tá? Então, na minha visão, a melhor forma de saber se o seu plano de risco está sendo bem feito, se a sua ferramenta está sendo usada efetivamente, é fazer essa retrospectiva, essa retroalimentação através de auditoria. Bacana, vai ser isso é tiro e queda. Principal indicador, né? Sim, sim, é tiro e queda, e você pega os indicadores, né? Que os indicadores, se eles foram bem feitos, não te deixam mentir, e você vai ver que aquilo que aconteceu lá, aquele indicador está baixo, porque você não fez um plano estratégico de riscos bem feito. E aí você não gerou um plano de ação, você não mitigou aquele problema. Bacana. E até falando dessa questão de auditoria, a gente está em um momento agora em que as auditorias elas têm uma certa restrição para que possam acontecer. A gente está entrando no momento de algumas auditorias serem realizadas remotamente, né? Mas essas auditorias, muitas delas partem por a necessidade de uma certificação, né? Uma acreditação, né? De órgãos regulamentadores, enfim. Então, qual que é a vantagem dessas normativas, dessas certificações, acreditações, para que a gente possa monitorar esse processo? O que ela vai trazer para a gente dentro de um processo de gestão de riscos? Olha, vai trazer a procedimentação, vai trazer a metodologia, né? Porque para você poder ser certificado, você vai precisar implementar uma norma. E essa norma vai te dar um passo a passo, né? Tem umas que deixam você mais aberto, mais flexível, mas vai ter que dizer quais são os requisitos mínimos e básicos que você precisa ter para ser certificado. A partir daí, só pela simples implementação da norma e da metodologia, né, e dessa procedimentação, você consegue muito mais benefícios do que você não ter nenhuma metodologia, nenhum processo implementado. Então, isso ajuda bastante. Sem contar o terror, né, da auditoria, que muitas pessoas falam que sofrem auditoria para ver como é que o negócio é. Excepcional para esse sentido. Eu vou sofrer uma auditoria, vê só o conceito, né? Vai achar uma conformidade, mas a auditoria é baseada em conformidades, não é? Exatamente. Então,
o auditor tem que ir lá para buscar a conformidade, né? A não conformidade é referente a um processo que, infelizmente, ainda não está maduro, né? Mas ele vai lá para achar a conformidade. Mas quem recebe a auditoria tem um terror tão grande que quem tem medo acaba fazendo o negócio certo para que a sua área saia bonita, né, na foto. Mas sem essa brincadeira, né? O benefício é, né, você implementar e, de tempos em tempos, monitorar para ver se aquela implementação está ocorrendo da maneira que deve ser mesmo. Não, bacana. A gente está entrando agora perto dos últimos 5 minutinhos, mas eu queria até usar esse momento para, primeiro, fazer essa relação entre órgãos regulamentadores, implementação do sistema de gestão, né, com a necessidade que a gente tem hoje de pessoas qualificadas e que implementam, né, que possam nos apoiar na implementação de um processo, né. É extremamente crítico, é extremamente complexo, embora existam ferramentas que nos apoiam e nos dê gestão e consciência do nosso processo de forma geral, é essencial que pessoas estejam envolvidas nessas ferramentas também. As ferramentas não vão conseguir, não vão trazer para a gente a metodologia se não tiver pessoas envolvidas, né? Então, eu queria que você falasse até, propriamente, até por ser um cenário que você está envolvida diretamente, né, com consultorias e mentoria, eu queria até saber as vantagens que a gente tem de buscar consultores e mentores para esses processos. Eu entendo que a maturidade é algo muito positivo, né? Mas, de forma geral, que vantagem você vê nisso, né? Lições aprendidas, enfim. Eu acho uma das vantagens maiores que eu vejo é essa visão de fora, né? A visão de fora que o consultor pode trazer, né? O mentor pode trazer. E está muito na moda também os hackathons, né, que pegam pessoas de fora da empresa para pensar de problemas da empresa. Eu acho que é muito dentro desse conceito também. Você trazer uma pessoa que não está vivendo aquele processo, que ele pode ter um insight, né, usando a experiência que ele tem de implementação para que você consiga chegar na melhor metodologia. Tá? Então, eu acho que isso é legal, é bacana. Você consegue ter outras visões de coisas que você vivendo naquele dia a dia pode ser que não consiga implementar. E pode ser também que sua equipe ainda não tenha pessoas qualificadas na metodologia para fazer. Então, você aproveita também e qualifica as pessoas da empresa para que elas possam fazer aquilo ser perene e fazer, depois de implementado, ser contínuo, né? Porque muitas vezes você implementa uma ferramenta e acaba não levando isso para uma perenidade, para uma consistência, né? Para ter esse resultado não só hoje, no dia da auditoria, acabou a auditoria, eu tenho a minha certificação, mas que isso seja vivido na cultura da empresa também. Bacana. E a Chique hoje ela faz também mapeamento de riscos, consultoria nesse processo também? Faz mapeamento de riscos, faz consultoria, dá treinamento também dessas ferramentas. Então, a gente tem soluções tanto na parte de mentoria e consultoria, já nos adaptamos à pandemia também, fazemos isso online agora. Então, já fizemos rapidamente, né? Conseguimos reverter e fazemos isso online agora também. E eu estava até falando hoje, né, com a minha equipe sobre isso, das auditorias remotas, né? Que eu acredito que seja agora também uma coisa que a gente tem que se adaptar e fazer, né, o mais rápido possível, para quando tiver retomada, as pessoas já estejam com os processos auditados, pelo menos remotamente. Eu precisei fazer isso numa das fábricas que eu atuava, na Venezuela, né, porque a gente não conseguia ir para a Venezuela na época que teve 2 presidentes, né, o declarado e o oficial. E como a gente não conseguia ir, a gente fez remoto e conseguimos fazer a auditoria e a fábrica não perdeu a participação nos resultados, dos indicadores, que a auditoria precisava acontecer para que isso, né, desse renda para as pessoas, né? Então era uma situação de risco, né, um risco político, né, um risco de segurança dos meus auditores. Então, fizemos remoto, e eu acredito que hoje, para não parar também os processos, a gente deveria fazer remoto, e eu também estou vendo isso com a minha equipe, para a gente retomar com as auditorias de forma remota. Então, auditoria, a gente faz também auditoria, a gente faz consultoria e treinamento dentro dessa área de gestão de riscos. Bacana, também. Não pode esperar, né?
Não pode sofrer com a pandemia. Está sendo agredida, mas não pode sofrer. Pois é. E a continuidade do negócio, né? Porque você imagina se você tem um problema, muitas indústrias estão funcionando, né? Precisam funcionar. Você imagina um recall numa situação dessa, de pandemia. Sim. Você imagina uma intoxicação, né? Então, os riscos têm que continuar sendo avaliados, as auditorias têm que continuar sendo feitas, as capacitações também devem continuar sendo feitas, e a gente está adequado e está se adequando também, tem conhecimento para poder ajudar em relação a isso as empresas também. Bacana, isso é importante. A gente está chegando agora já no nosso limite de tempo, mas eu queria abrir aqui para 2 perguntas aqui. Na verdade, é uma dúvida também, até trazendo para o nosso conceito de risco aqui também, do Letieri. Letieri, ele tem uma pergunta, na verdade, até um pouco mais pessoal, para saber se você já usou a análise PM. Você conhece de fenômeno e mecanismo? Já usei. Se eu estender aqui assim a minha mão na gaveta aqui de baixo, eu tenho até uma apostila sobre uma análise PM. O Letieri, ele tem um problema que ele é o garoto TPM, entendeu? Então, qualquer ferramenta que eu faço, se eu não falar de uma TPM, ele não sossega até não perguntar se eu não conheço. Mas eu conheço sim, na Unilever eu usava, que até o Paulo Canário, né, me ajudou nesse processo, me treinou, né, para que eu pudesse usar essa ferramenta também, mas que também dentro do box de ferramentas de manutenção preventiva total também é usado para avaliação de riscos. Bacana. E também um último ponto aqui, lembrando que todas essas perguntas que estão sendo encaminhadas, a gente vai depois respondê-los também. Fique à vontade de continuar assim, de continuar encaminhando ela para nós, mas é mais um comentário, brevemente, assim, para esse cenário nosso de riscos, né, que a Vanessa colocou e que faz sentido porque foi um movimento que eu senti muito forte no mercado, né. Sempre existiu a expectativa de gestão de riscos, de monitorar, controlar, mas como a gente também falou de certificação e necessidade, a importância dela, eu senti que isso veio com muito mais propriedade, mais força, depois da revisão da norma para a versão 2015. Então, eu percebi que esse movimento veio com muito mais necessidade. Da 9.000 que você está falando. Isso mesmo. Então, ela veio com essa notoriedade muito mais forte, né? Então, isso também pode ser agora uma tendência, né, que tem cada vez ganhado mais forma, mais formato, né? Então, é uma tendência e acaba que eu participei dessa revisão da ISO pelo capítulo aqui de Goiás, com o Nascimento, a Denise Faria também, e uma coisa que começou com a 9.000, mas que foi para todas, para 14.000, para 45, e também agora com a revisão da 22.000, é essa parte de gerenciar o processo, tá? Aprender a gerenciar e mapear o processo, e a partir desse mapeamento de processo, fazer a gestão do risco. Então, isso vai estar presente em todas as ISOs, tá? Isso é tendência, tá? E abriu com a 9.000, com a versão 2015, e se você reparar, todas as outras versões das normas que foram revistas depois dela, incorporaram isso também. Até porque a gente fala de sistemas integrados de gestão. E para a gente poder ter o sistema integrado de gestão, elas precisam se conversar e precisam preconizar as mesmas coisas. Ótima colocação, né? A integração de sistemas, né? Trabalhar risco especificamente em uma frente, uma análise, né? Então, a interação dessa... Exatamente, né? Cenários distintos, né? E até porque a 14.000, que era OUSAS 18.000, que agora é ISO 45.000, elas já tinham as suas próprias avaliações de risco, né? Sim. Então, elas acabavam tendo já essa vertente e que a qualidade ficava desabastecida. Então, foi feita a revisão e ainda depois da revisão da 14.000 e da 45.000, ainda preconizou mais para poder fazer uma gestão integrada muito mais eficaz. Bacana, ótimo. Bom, passamos alguns minutinhos aqui, coisa bem pouca, mas acho que chegamos ao nosso fim, Soraya. Queria primeiro agradecer pelo bate-papo, aprendi muito, realmente foi uma aula também aqui, não só um bate-papo, mas agregou demais, né? Espero que a todos também. Nosso tempo é um pouco estreito, mas é interessante que a qualidade do conteúdo que foi passado também
ocasionalmente teve esse questionamento, porque realmente são conteúdos muito relevantes. E, novamente, agradeço, Soraya, agradeço a todos. Então, Soraya, fique à vontade das considerações finais aí, deixe em suas mãos agora. Muito obrigada, né? Desde o início, desde o convite até a preparação, organização, o esmero que vocês tiveram, todas as etapas desse processo da live foi perfeito, né? Vocês estão de parabéns, né? Em termos de procedimentação, perfeito também. Eu gostei muito de participar, foi incrível para mim. Também me deixo, né, totalmente à disposição das dúvidas, né, dos contatos, também das minhas redes sociais, da Chique, das minhas, Soraya Gomes também. Fiquem à vontade para fazer perguntas e saber, né, mais coisas que a gente pode contribuir para essa comunidade tão bacana, que é a comunidade de qualidade, e que eu faço parte, eu sou assim, uma entusiasta muito grande. Então, o que depender de mim, eu estou aqui aberta para novas lives, para novas oportunidades de bate-papo de outros temas também. Muito obrigada mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, e seguimos à disposição sempre. Cuidem-se, um abraço, pessoal.